Boa noite a todos. Iremos começar agora a defesa de estágio curricular supervisionado do aluno Pedro Henrique Peterle Benhard, que realizou o estágio dele sobre abelhas, parte de apicultura e principalmente meliponicultura. Temos como convidada da banca a Vitória Alves Pereira, aluna do curso de Engenharia Agronômica e formada como técnico agrícola. Então, todos os participantes sejam bem-vindos. Pedro, você tem aí em torno de 30 minutos para fazer a tua apresentação e depois nós vamos abrir para a Vitória fazer as arguições. Peço que todos mantenham, então, os microfones desligados e a câmera também desligada, menos o Pedro. Agradeço a todos. Pode começar, Pedro. Exibição certinha, professor? Sim, pode começar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Henrique Bernhardi. Eu sou acadêmico do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFC Campus Santa Rosa do Sul. E hoje, então, eu vou apresentar minha defesa de estágio curricular supervisionado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a participação de todos e principalmente do meu professor orientador, Miguel Ângelo Ziegler Arboit, e da minha banca, Vitória Alves Pereira. Como identificação da empresa, o nome dela é Sítio Adocella. Ela se localiza, então, no município de Santa Rosa de Lima, aqui em Santa Catarina, e eu fiz o meu estágio por meio da AMESG, que é a Associação dos Meliponicultores da Encosta da Serra Geral, cujo presidente atual da associação é o senhor Osiris Esser Sweat. Bom, meu supervisor de estágio é o médico veterinário Luiz Miguel Reck dos Santos, e lá na propriedade dele eu tive a área de atuação como produção animal no período entre 1º de janeiro de 2020 a 7 de fevereiro de 2020, com uma duração de 216 horas. Bom, identificação da empresa. Essa aqui, então, é a propriedade do senhor Luiz Miguel, numa referência ao município de Santa Rosa, a propriedade localizada em referência ao centro de Santa Rosa e a propriedade em si. Como histórico da associação pela qual eu fiz o estágio, a AMESG, ela foi criada no ano de 2009, fundada pelo senhor Guido Defrem, com o intuito de unir os criadores e facilitar o contato deles com órgãos superiores, como órgãos de pesquisa, ensino e extensão de Santa Catarina. Ela começou com um pouco mais de 5 associados e hoje ela tem uma média de 60 associados, com cerca de 10 mil enxames cadastrados. Já o histórico da empresa, ela foi fundada, então, pelo senhor Luiz Miguel Reck dos Santos em 2012, logo que ele retornou da sua cidade natal, Pinhão, no Paraná. Então, em Santa Rosa de Lima, ele começou a criação de abelhas sem ferrão com o intuito de lazer, de hobby. Porém, em 2016, com um número alto de colônias, ele viu que isso poderia gerar uma renda a ele, e, portanto, ela passou a ter o intuito financeiro também de meliponicultura. Bom, a infraestrutura atual, ela é composta pela casa do supervisor de estágio, que é essa daqui, e pelo alojamento, no qual eu fiquei durante o período do estágio. O alojamento é esse que está aparecendo aqui, e em anexo a ele nós tínhamos o galpão dos materiais e a garagem onde a Fiat Fiorino, ano 1991, ficava guardado. E ele, na vista de mapa, é desta parte aqui. Bom, então nós temos os meliponários. Ele tinha 4 meliponários ao total. O maior e com a maior quantidade de espécies é no próprio sítio Adocella, que fica nessa região onde a flecha está e ao redor do galpão também. E nós temos outros 2 meliponários na comunidade de Nova Fátima, na casa da senhora Deliana Feldaus, e também um meliponário na comunidade de Mata Verde, na casa do senhor Robson Seibert. Bom, as atividades desenvolvidas na propriedade são divididas entre safra e entre-safra. A safra ocorre de setembro a março, quando existe maior temperatura. Nesse período, são realizadas atividades como divisão, alimentação e revisão de enxames, principalmente. E na entre-safra, nas épocas mais frias, que é entre abril e agosto, as atividades são principalmente produção de apoios e caixas, aquecimento e alimentação dos enxames.
Bom, essa aqui é uma lista de atividades desenvolvidas por mim durante o estágio e eu vou especificar ela um pouquinho mais. Uma das atividades que nós desenvolvemos foi a transferência de enxames de abelhas. Existem diversas formas de se conseguir enxames. Uma delas é ou salvando ele de situações adversas no meio da mata, como, por exemplo, de uma árvore podre que está prestes a cair, e outra é de iscas. Nós transferimos 3 enxames de iscas, 2 de abelhas jataís e 1 de abelha mirim droriana, que são as espécies mais comuns. E alguns cuidados devem ser tomados durante essa transferência. No momento da transferência, o importante é passar a maior parte possível dos discos das abelhas e da cera para a caixa nova, que vai ficar no lugar da isca, e cuidando sempre para não colocar o alimento logo quando se faz a transferência, porque isso pode acarretar a atração de pragas. A alimentação também foi um ponto muito trabalhado durante o estágio, e ela era feita de 2 formas: a alimentação líquida, que visava imitar o néctar, portanto a fonte energética das abelhas, onde um xarope de açúcar, uma proporção de 1:1 de água e açúcar, era utilizado. Os enxames eram tratados 2 vezes por semana, ao mínimo, 100 dias marcados. E o segundo alimento é o alimento gelatinoso, que esse era ofertado somente aos enxames novos, porque ele visa imitar o pólen. Então, esses enxames novos com pouca reserva, a receita dele eram 400 ml de água, 250 gramas de açúcar e 3 folhas grandes de capim-limão. Isso era previamente fervido, e depois a essa mistura era adicionada 12 gramas de gelatina sem sabor e 2 colheres de pólen de abelha apis desidratado e moído, já dissolvidos em água. Após isso, o alimento era deixado 12 horas na geladeira e estava pronto para ser utilizado. Produção de extratos de própolis e geoprópolis. Própolis e geoprópolis são os materiais com resina que as abelhas utilizam dentro das suas colônias. Então, e a partir deles pode ser feito extratos para tratamentos homeopáticos ou transformados em atrativos para iscas e afins. Então, no estágio, nós utilizávamos uma proporção de 2:1 de álcool 70% de cereais e 1 de própolis, e nós despejávamos tudo isso em recipientes de plástico escuro e deixávamos eles em uma prateleira, agitando pelo menos uma vez ao dia. Bom, revisão dos enxames. A revisão ela tem como objetivo conferir se está tudo certinho dentro da caixa, e é indicado que se faça uma vez a cada 30 dias. Durante o estágio, nós realizávamos uma vez a cada 15 dias, no momento da alimentação. Elas são... a caixa, então, era aberta e era observado como o enxame estava. Nesses 2 casos, nós podemos observar onde a postura estava furada em decorrência do alto calor, e outro, uma colônia infestada pela praga forídeo. Divisão de enxames de abelhas sem ferrão. Bom, a divisão de enxames, ela serve para aumentar o plantel de caixas dos meliponicultores, mas elas têm algumas peculiaridades. A primeira das peculiaridades é conforme a classificação das abelhas. Se as abelhas são abelhas da tribo Trigonine, é necessário que haja a presença dessas células, que nós chamamos de realeiras. São as células onde vão nascer rainhas, porque por si só elas não conseguem produzir uma rainha. Já nas abelhas da tribo das meliponas, ou da tribo Meliponine, não é necessário que haja isso, porque cerca de 10 a 25% das abelhas que vão nascer desse disco, do disco de cria maduro, que é utilizado na divisão, já vão ser princesas ou rainhas virgens. Nós realizamos 2 tipos de divisão durante o estágio. Uma delas foi a tipo 1:1 sem módulos. Tipo 1:1 porque de uma caixa matriz se concebe uma caixa de divisão. Os materiais utilizados nesse tipo de divisão são as abelhas adultas da caixa, discos de cria maduro e um pouco de cera da caixa. Elas têm prós e contras, como, por exemplo, os prós, não forçar muito a caixa matriz, e os contras, acarretar num desenvolvimento mais lento da caixa filha e na maior chance de invasão por pragas. Nesse caso, a caixa matriz é escolhida
é retirado então a cera e os discos e passado para a caixa nova, e a caixa nova é colocada no lugar da antiga. E ali ela vai pegar as abelhas campeiras. E ela deve ser posta, no mínimo, a de 5 a 10 metros de distância da caixa de onde ela estava, a caixa matriz. A divisão de abelhas tipo 1 por 1 com módulos, ela necessita desse modelo de caixa, que é chamada de caixa ímpar ou caixa vertical. Nela, a única coisa que se modifica é que, em vez de ser tirados os discos nus e depois colocado a cera, um módulo inteiro é tirado com discos maduros, que são aqueles discos de cria nascente. E os prós delas é que o enxame novo, ele cresce, ele aumenta de maneira muito mais rápida, porém, ele acaba forçando um pouco mais a caixa matriz, porque ele não tira só os discos, ele tira mais abelhas e ele tira comida, alimento que está presente naquele módulo. Bom, inserção de potes e lâminas de cera, quanto mais material tu oferecer para as abelhas, mais rápido o enxame vai se desenvolver. Então, nesse caso, nós ofertávamos às abelhas potes e lâminas de cera que nós produzíamos lá na propriedade mesmo. Ele era produzido com um molde de cabo de vassoura e ele era mergulhado na água e na cera repetidamente. Após, nós tirávamos os copinhos e colocávamos eles, então, nas divisões. Já as lâminas, quando os copinhos eram desenformados, se eles rachavam, nós abríamos eles e utilizávamos como lâminas. Bom, outra atividade desenvolvida durante o estágio foi a produção de princesas de abelhas trigonas, porque, como eu falei, as abelhas trigonas precisam ter uma princesa ou uma abelha rainha virgem dentro da colônia. E esse protocolo, essa produção, ela seguiu um protocolo que foi do trabalho do pesquisador Cristiano Menezes, que foi publicado no ano de 2010, e ele seguia 3 fases. A primeira fase era a obtenção de um ambiente adequado para elas se desenvolverem. A temperatura, que tem que girar em torno de 29 graus, era mantida com auxílio de uma chocadeira e um controlador de temperatura. E a umidade era mantida com uma forma descartável de torta e um potinho de frutas cristalizadas também descartável. Então, nós colocávamos a placa onde as larvas iriam se desenvolver em cima, e dentro dessa forma, nós colocávamos soluções. De 0 a 3 dias das larvas, nós colocávamos 400 ml de água destilada, o que produzia 100% de umidade. De 3 a 8 dias, nós colocávamos na mesma quantidade de água uma solução saturada de sacarose e água destilada. E do 8º até o 41º ou 42º dia, nós colocamos uma solução saturada de água e açúcar. A sacarose, né? E o cloreto de sódio, sal de cozinha, onde nós fazíamos 200 ml de uma solução, 200 de outra, e misturávamos elas. Elas iam produzir, então, na primeira solução, 100% de umidade, na segunda, 85%, e na terceira, 75% de umidade. A segunda fase, então, era a coleta do alimento larval, que é o alimento que a larvinha vai comer para se desenvolver, que ele era feito a partir de pipetas nos discos de cria verdes. Então, esse alimento era recolhido e passado para a plaquinha onde as larvas iriam se desenvolver. Após isso, eram transferidos as larvas ou os ovos, também colhidos de discos verdes, de 2 espécies de abelhas. Nós fizemos da miringuaçu e da tubuna. Bom, a terceira fase, portanto, era o monitoramento. Nós todos os dias olhávamos como elas estavam. E, quando necessário, trocávamos as soluções. Aqui nós podemos observar as larvas em fase as rainhas em fase de larva, em fase de pré-pupa, e aqui elas em fase de pupa. Como elas levam até 42 dias para completar o seu ciclo, e ela não foi feita logo no início do estágio, nós não pudemos observar elas nascendo, mas nos foi informado pelo nosso supervisor de estágio que ao final do ciclo delas houve uma contaminação com fungo, o que matou as princesas. Bom, disseminação de pasto meliponícola. O pasto meliponícola é toda a planta que vai dar um subsídio para as abelhas. E, no estágio, nós transplantamos, plantamos e produzimos mudas de pastos meliponícolas. Bom,
As transplantadas eram retiradas da própria propriedade, onde elas estavam em locais não muito adequados para o seu desenvolvimento. As plantadas foram mudas que o nosso supervisor de estágio ganhou, e a produção, nós produzimos mudas de algumas plantas para que no decorrer de 2020 e 2021 eles pudessem continuar essa disseminação. Alguns exemplos foi o palmito jussara, a astrapeia e a jabuticabeira. Bom, manutenção dos aquecedores. Os aquecedores, eles são indispensáveis para algumas espécies de abelhas que não resistem tão bem ao frio como outras. A composição deles é uma forma de madeira, o fio e o resistor que faz o aquecimento propriamente dito, e uma camada de argamassa em cima cobrindo tudo. Portanto, a caixa vai por cima dessa camada de argamassa e a argamassa conduz o calor do aquecedor até a caixa. Os testes, eles foram feitos para ver se os aquecedores estavam funcionando ou não. Então, nós plugávamos os aquecedores na tomada e checávamos com a mão. Após 1 minuto, se ele não tivesse aquecido, nós descartávamos ele. Se ele aquecesse, nós verificávamos a qualidade da argamassa. Se ela não tivesse boa, nós retirávamos ela com um formão e um martelo e preenchemos com uma camada nova de argamassa feita na hora, como demonstra aqui a figura. E depois deles, então, prontos, eles eram guardados, armazenados, para quando chegasse o inverno, na época adequada de uso, eles pudessem ser utilizados. Produção de apoios e caixas. Bom, os apoios são todos aqueles materiais que seguram as caixas, que sustentam as caixas. E eles existem de várias formas, individuais ou coletivos. Durante o estágio, nós fizemos a produção principalmente de apoios coletivos, de apoios individuais, perdão, que é aqueles que têm a função de segurar, de sustentar uma única caixa. Nós também nós também produzimos caixas de abelha sem ferrão. Como eu falei, existem dois modelos de caixas mais utilizados hoje. A caixa de cima, que é chamada de caixa vertical ou caixa ímpar, porque faz alusão ao Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, e a caixa de baixo, que é conhecida como caixa horizontal ou caixa baú, que tem esse nome porque realmente parece um baúzinho. Ambas têm prós e contras para sua utilização. Isso vai variar conforme o manejo do produtor ou a espécie de abelha, porque, por exemplo, caixas do tipo ímpar, nelas se adequam melhor espécies como uruçu amarela, uruçu nordestina ou uruçu boca de renda. Já nas caixas tipo baú, se adaptam melhor espécies como manduri, guaraipo ou mangaçaia. E, por fim, então, o conhecimento de novas espécies, porque durante todo o estágio nós conhecemos e tivemos contato com várias espécies de abelhas sem ferrão que nós não conhecíamos, como, por exemplo, a guaraipo, a boca de renda, uruçu boca de renda, a uruçu nordestina e a mirim-guaçu. E também nós podemos observar a grande diferença que existe entre elas, como, por exemplo, a disposição das células de postura em formato de disco, em formato de hélice ou em formato de cacho, como também a diferença nas entradas. Aqui nós temos exemplos de entradas feitas à base de barro e resina, aqui nós temos a base de resina e cera, e aqui nós temos a base somente de cera. Então, como considerações finais, eu queria deixar muito explícito o nível de conhecimento teórico e prático que eu obtive durante essas 216 horas trabalhadas, e queria deixar aqui os meus agradecimentos a todos que, de alguma forma, me apoiaram, e também, principalmente, ao senhor Luiz Miguel e sua família, e ao senhor Guido Defrem e sua família, que nos ensinaram e que nos deram local para ficar, e também a minha colega de estágio, a Amanda, que trilhou comigo todo esse caminho. Então, eu encerro a minha apresentação aqui, muito obrigado. Agora eu abro espaço para as dúvidas. Bom, muito obrigado, Pedro, pela arguição aí. Convidamos, então, a Vitória Alves Pereira, né, para realizar as perguntas para a banca. Pode deixar a tua câmera ligada, Pedro. Ok. Pode começar, Vitória. Primeiramente, boa noite a todos. Também quero agradecer o convite para ser banca da tua defesa. Fiquei muito contente quando tu me convidou. Já tem toda uma história, né, para chegar e eu ser a tua banca.
Fiquei bem feliz mesmo, Pedro. Agradecer a todos os presentes. Estou vendo que tem alguns do grupo de estudos em abelhas, além dos amigos do Pedro também. Especialmente aos membros do grupo, que estão aprendendo um pouco agora com o Pedro, e se continuarem, provavelmente vão aprender muito mais, que a gente pode ver quanto conhecimento ele adquiriu, né? E como ele consegue passar isso para nós. E também aproveitar o gancho para agradecer os nossos orientadores, que são eles nossos grandes incentivadores, né? Se não fosse nossos orientadores Miguel Ângelo e Maurício, talvez você não tivesse feito esse estágio, talvez eu não estaria aqui como banca. Exatamente. Agradecer a todos. Pedro, quero te elogiar pelo teu relatório. A descrição das atividades ficou bem claro o que tu quis dizer. Eu gostei que ele tem bastante imagem, que facilita muito, principalmente pela área ser nova. Então, muita coisa, se não tiver imagem, não tem nem como imaginar. Tem alguns erros de formatação, alguns erros de português, e daí esses eu marquei e depois eu te envio para te estar adequando. Okay. Algumas frases eu achei que ficou meio confusa, principalmente ali na introdução, naquela parte mais introdutória do trabalho, mas também é tranquilo de arrumar. O que mais me gerou dúvidas foi a questão da produção de rainhas, né? Porque essa é para todos nós a maior novidade. Você falou que vocês coletaram os ovos, então vocês foram dentro da colônia das trigonas e pegaram os ovos. Como que vocês fizeram isso? Eu posso colocar nos slides para facilitar o entendimento? Sim, por favor. Bom, então, agora eu cheguei, está aparecendo o slide certinho aí para vocês? Sim. Aqui, para coletar tanto o alimento larval quanto as larvas ou os ovos das abelhas, das tubunas ou das miringuaçu, nós coletamos discos de cria verde, como aparece aqui na imagem, que são os discos da postura recém-feita, e eu não sei se fica fácil para enxergar, mas aqui tinha um clipe de papel modificado. Nós abrimos ele e achatamos a ponta dele, de forma que nós usávamos aquilo dali para abrir as células e tirar as larvinhas ou os ovos. Com esse clipe, ou nós retirávamos as larvinhas ou os ovos e descartávamos eles simplesmente para coletar o alimento larval, ou posteriormente, depois que o alimento larval já estava disposto na placa de testes ELISA, que foi a utilizada para que as abelhas se desenvolvessem, nós utilizávamos ele para colocar ela em cada cúpulazinha dessa daqui. Então, nós colocávamos dentro dessas cúpulas o alimento larval e depois colocávamos as larvas ou os ovos. As larvas eram larvas recém-nascidas de, no máximo, 1 dia de vida, ou os ovos. Cada coluna dessa aqui também tinha uma quantia diferente de alimento larval. A primeira tinha 130 microlitros, a segunda e a terceira 115 e 120 microlitros de alimento larval, que nós fizemos isso para ver se tinha uma diferença significativa no desenvolvimento delas. Porque na produção de abelhas rainhas das apis, que já tem mais estudo, está mais desenvolvido, não são usados ovos, principalmente pela delicadeza que é tu movimentar um ovo de uma abelha, né? E por isso, quando tu falou que vocês pegavam os ovos, me chamou bastante a atenção. Agora tu falou que pegavam tanto os ovos quanto as larvas. Isso. Acredito que como o disco das abelhas nativas, tu não tem como saber, quando vocês pegavam, vocês aproveitavam tudo, né? Para não estar enfraquecendo as colônias. E também existe uma vantagem na coleta de ovos, no caso das abelhas nativas, principalmente pelo fato de que os ovos das abelhas nativas, de maneira geral, é muito maior do que o das apis. E
ele normalmente está imerso em uma quantidade maior de alimento, o que facilita conseguir colocar o clipe, ou a ferramenta que está se utilizando para transferir ele, por baixo do ovo ou da larva recém-nascida, e transferir ela para a placa de testes ELISA para o desenvolvimento da rainha. Pedro, posso fazer uma pergunta, aproveitando essa parte de desenvolvimento de rainhas? Claro. Permite, Vitória? Sim, com certeza. Tu disse que pegava os discos novos, né? Como é que vocês identificavam esses discos novos? Como é que eu identifico um disco novo de um disco mais velho? Uhum. Bom, eles têm algumas diferenças físicas. Como, primeiro, os discos velhos, eles têm uma única camada de cera. E isso faz com que eles sejam mais claros e a gente consegue ver mais facilmente a delimitação de cada célula. Já os discos de cria verde, os discos recém-postos, eles têm duas camadas de cera em cima, sobre eles. O que melhora a condição térmica e de umidade da larva e torna ele mais escuro. Outra coisa também que é utilizado para diferenciar é observar se nas laterais do disco tem células abertas para a rainha fazer a nova postura, porque normalmente elas começam a postura do centro para as extremidades, e é muito difícil, somente em casos extremos de falta de espaço numa colônia, é que se observa células de postura em discos maduros. Eles são sempre nos verdes. Obrigado. Continuando na questão de produção de rainhas, aí vocês observavam elas todos os dias e o alimento que vocês colocavam no começo era aquele que vocês deixavam. Exato. E elas foram se desenvolvendo bem, só criou fungo no final mesmo. Exato. Na placa, na imagem aqui, eu já coloco, fica evidenciado que algumas larvas não conseguiram sobreviver, como por exemplo aqui, ó. Isso acontece não na hora de se tirar os ovos ou as larvas do disco, mas sim na hora de colocar eles dentro do alimento larval. Muitas vezes eles acabavam submergindo no alimento e eles morriam. E também foi notado o desenvolvimento de zangões durante o desenvolvimento das rainhas, porque diferentemente das abelhas apis, as abelhas nativas, tanto as células de operárias quanto de zangões, elas são do mesmo tamanho, então a gente transferia os ovos ou as larvas e esperava para ver se ia nascer zangão ou não. E elas ficavam assim abertas o tempo todo. Elas ficavam, não sei se dá para ver direitinho, mas aqui do lado tem uma tampinha. Isso aqui era um suporte para Eppendorfs ou para ponta de pipetas, que nós adaptamos ele para estar segurando, para estar mantendo a placa de testes ELISA fechada, o que ajudava mais ainda a manter a umidade dentro. Então, isso aqui tudo ficava acima do pote transparente de frutas, e a parte de baixo dele era vazada. Então, isso facilitava com que a temperatura e a umidade entrassem por baixo e chegassem até ali nas larvas, mantendo elas na temperatura e na umidade adequada. A temperatura era dada através do quê? Era dada através do controlador de temperatura, que a gente fez na primeira fase deles. O controlador de temperatura tinha uma sonda que ia dentro da chocadeira e a gente colocava ele muito próximo aos ovos e às larvas, para garantir que a temperatura ficasse em média 29 graus. Ela tinha oscilações de 28 a 30 graus, mas dificilmente mais do que isso. Aproveitando o gancho, era outra pergunta que eu ia fazer depois, mas para a questão dos aquecedores, vocês usavam o controlador de temperatura também? Temperatura? Não, nós não era utilizado o controlador de temperatura nos aquecedores. Mas, pelo menos uma vez por semana, segundo o nosso supervisor de estágio, quando os aquecedores eram ligados, ele testava de um por um para ver se estavam todos funcionando, para não deixar que nenhuma colônia passasse frio. E se tem ideia de quanto que esse aquecedor que é usado
aquece realmente a colônia? A quantos graus ele chega? Uhum. Bom, a gente tem uma ideia de que chega em torno, dependendo da parte da colônia que ele atinge, cerca de 35, até 35 graus. E a gente chega a essa conclusão porque o ponto de fusão da cera é baixo e ela não derrete, é inferior a 50 graus, em especial das nativas, que é mais maleável. Então, ela não derrete e não causa morte de larvas. Então, ele dificilmente ultrapassa os 35 graus. Não superaquece elas. Não, não superaquece. Da maneira como ele era utilizado lá na propriedade Sítio Adocella, sendo embaixo da colônia e não dentro. Sim. E hoje? A propriedade ainda está produzindo rainhas? Foi a primeira tentativa que vocês fizeram? Foi a primeira tentativa, o nosso supervisor de estágio já tinha entrado em contato com o senhor Cristiano Menezes, ele já conhecia o processo, mas foi a primeira tentativa. E hoje, em decorrência da falta de tempo, ela não é mais desenvolvida. Então foi feita uma tentativa durante o estágio de vocês e depois não foi tentado novamente. Isso, foram feitas 2 tentativas, a primeira com as larvas de tubuna e a segunda com as larvas de miringuaçu. Então não foi feito com mais nenhuma outra espécie. Não, ainda é uma área que tem muito espaço para ser estudada e para ser melhorada ainda. E sendo uma área tão nova, essa área da meliponicultura, você recomendaria para alguém fazer o estágio nessa área? Sim, porque é um nicho de mercado que está em constante expansão. E ele vai muito além da venda de mel, que é o que se pensa quando se fala em abelha. Pode-se vender enxames para polinização de áreas cultivadas, pode-se vender enxames para extração de própolis, para tratamentos homeopáticos. Então, é uma área muito vasta e que, quanto mais pessoas entrarem, melhor vai ser. Porque trabalho e pesquisa para ser desenvolvido nessa área não falta. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o professor Miguel. As dúvidas que eu tive até então foram sanadas. Se me surgir mais alguma coisa, eu volto a comentar. Ok. Muito obrigado, Vitória. Pedro, assim, ó, o teu trabalho está excepcional, né? A gente acompanhou, foi lá, fizemos a visita em loco lá, né, quando vocês estavam fazendo o projeto lá, né, desenvolvendo o relatório, e a gente viu que tu tem uma grande dedicação, né? Você dedicou, tu gosta da área, tá? Tu tem um futuro brilhante dentro da meliponicultura, só não se arrepender, mas acredito que não vai, porque tu gosta, né? E aquilo que a gente gosta, a gente não se arrepende do que faz, tá? Eu não tenho perguntas para te fazer, porque eu acompanhei todo lá o trabalho que vocês estavam fazendo, acompanhei teu relatório, ajudei a escrever alguns erros que tem no relatório, o culpado sou eu, né? Com a parte da orientação, tá? E acredito, assim, que teu futuro é brilhante, cara. Aproveite. Muito obrigado, professor. Aproveite. E já começa a estudar inglês. É verdade, hein? Estou providenciando já. Providencia. Comece a estudar inglês e aconselho para todos que estiverem assistindo, estude inglês se quiserem continuar aí a vida acadêmica, tá? E no nosso caso vai ser fluente. Eu não sou a mãe de Ná, mas já vou dizer, teu futuro é sair do Brasil. Tá? Teu futuro é fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Tu tem um potencial grande. Como também Amanda e outros que quiserem. É só acreditar no que vocês fazem. Tá? Vocês têm potencial, quando vocês pegam algo para fazer, vocês vão até o final. A Vitória é outra também que tem um potencial grande. Tanto que eu convenci ela a fazer mestrado, ela não queria. Tá? A gente conhece as pessoas e dá os caminhos, ensina as pedras. E tu, acho que tu tá no caminho certo. Bom, tem 2 perguntas aqui que o público fez, tá? Vou repassar para ti. Primeiro, qual foi o maior desafio que tu encontrou no estágio?
Bom, o maior desafio que eu encontrei no estágio foi a mudança brusca de quantidade de conhecimento que nos foi dado. Porque a gente tem uma base, uma pequena base na sala de aula, na parte da teoria, mas quando nós chegamos na prática, a gente percebe que a gente tem que saber coisas muito diferentes do que aquilo que a gente acha que a gente tem que saber, e tem que aprender numa velocidade muito rápida, porque o erro que tu comete uma vez, tu não pode cometer duas vezes. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa carga de informação que caiu sobre a gente, e a gente teve que aprender, mas graças a ela, hoje eu tenho uma base muito boa na meliponicultura. Muito bom. Pois é. Tu comentou aí que a carga durante a sala de aula é baixa. Uhum. E agora que não vai ter? Foi retirado do currículo. O que tu acha? Que vai acontecer com todo esse campo que tem da meliponicultura, mercado da meliponicultura em Santa Catarina, no Brasil, no continente americano, não é? E o técnico agrícola do Instituto Federal Catarinense não vai ter mais base de apicultura. O que tu acha disso? É uma situação bem triste, porque vai aos poucos, não de uma vez, mas aos poucos vai jogando esses assuntos para a parte oculta da ciência, e onde não se é dado a devida importância com o gigante potencial que essa área tem a oferecer, tanto para a economia quanto para qualquer setor da sociedade brasileira e sul-americana, enfim. Muito bom. Bom, outra pergunta é: qual o maior conhecimento que tu adquiriu nesse período? Se tu tem como mensurar isso. Falando de uma forma bem resumida, e para que todos entendam, a abelha não é um bichinho que com duas conversas ela vai morrer. Ela é uma criatura que evoluiu milhares e milhares de anos para chegar onde ela chegou. Então, os manejos, se eles têm uma base do que está escrito, do que foi nos passado, a chance de dar certo na meliponicultura é muito grande. Tudo bem. O público que está assistindo tem mais alguma pergunta a fazer? Por favor, se quiser, pode até levantar a mão, que a gente direciona. Sem perguntas? Bom, Pedro, então, né, agradecemos aí a presença de todos, né, a participação. Acho que a tua defesa foi excepcional, né, a escrita também está boa, né, alguns erros que a gente sempre tem. Até hoje, quando eu leio a minha dissertação e a minha tese, eu acho erros. Tá? Sempre acho erro, alguma coisa. Como é que eu escrevi isso? Onde é que eu estava com a cabeça quando escrevi isso? Mas isso aí é normal, por quê? Porque nós vamos sempre evoluindo. Né? O conhecimento está sempre evoluindo. E a forma do conhecimento evoluir é ler, é estudar e seguir em frente. Tá? Então, tá de parabéns. Muito obrigado. Acho que tu escolheu um local excepcional para fazer estágio. Teve muito trabalho, a gente sabe. Né? Teve muito trabalho. Aproveitaram bem os estagiários. Tá? Tanto que eles estavam pedindo que vocês voltassem. Que vocês voltassem a fazer um novo estágio lá, mais alguns dias, mais alguns meses. Porque eu acredito que quando pede para a gente voltar para o local é porque a gente deixou uma boa impressão. Então, tá, parabéns. Agradeço a presença de todos, agradeço a Vitória por ter participado da banca. E depois, então, nós vamos fazer o levantamento, né, das tuas notas e vamos encaminhar, então, para o CEGEX. Ok. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigada. Eu vou parar a gravação, então, para